Então, os fundamentos com relação aos fundamentos da eletroquímica, então a gente tem definições e aspecto eletroquímico, né? Então, a gente já viu a parte de definição, mas a gente tem que ver que é uma definição bem que a gente pode falar é que, além daquela que a gente fala, processo de deterioração do metal, juntamente com o meio, na presença ou não de um esforço mecânico. Mas a gente tem que lembrar também de outro aspecto, né? Quando a gente fala no produto de corrosão. Então, você tem a deterioração do seu material com a formação de um produto de corrosão, e esse produto de corrosão ele está levando para onde? Está levando para o seu estado de menor energia. Então, levando o seu material ao nível mais estável. Então, tem algumas definições aqui, levando em consideração o aspecto eletroquímico. A corrosão pode ser definida como um processo de oxirredução provocada pela diferença de potencial eletroquímico dos elementos químicos. Você veja aqui que a gente fala agora, ó, um processo de oxirredução. Então você vai ter uma reação de oxidação e uma reação de redução, e no final você vai ter uma reação global que dá uma reação redox, que a gente chama. Então a gente poderia citar aqui dois pares de eletrodos, o zinco e o cobre. Então o zinco ele vai sofrer a oxidação e o cobre ele vai reduzir. Perda de massa pela migração da espécie metálica para a espécie iônica. Então, quando a gente fala em perda de massa, por exemplo, o eletrodo de zinco mergulhado em uma solução da mesma espécie química dele, por exemplo, o sulfato de zinco. Então, no momento em que você estabelece uma diferença de potencial ali, então vai ocorrer a migração da espécie metálica, por exemplo, o zinco, íons metálicos, devido à perda de elétrons, ele vai para a sua solução. Então, com isso, você vai ter a perda de massa da sua chapa. Isso ocorre bem naquele exemplo clássico da pilha de Daniell. Então, aqui eu tenho nesse primeiro caso aqui, eu tenho a minha placa de zinco, imersa em uma solução de sulfato de zinco, e eu tenho outra aqui, uma placa de cobre imersa em uma solução de sulfato de cobre. Então observem aqui, essa perda de massa aqui é porque ocorre a migração dessa espécie metálica aqui, zinco, para esta solução. Então ocorre fluxo de elétrons aqui, ó, para cá. Então, enquanto esse daqui está reduzindo, então a tendência é que os íons de cobre aqui ele migre para a superfície dessa placa de cobre. Então aqui a gente pode observar também aqui, pessoal, que nesse esboço aqui está faltando aqui uma ponte salina, né, para dar o equilíbrio entre os íons. Mas isso a gente vai ver mais na frente quando a gente estiver estudando as pilhas. Então essa dupla camada de elétrica, eu vou deixar isso aí como uma atividade para vocês dar uma estudadinha nisso aí, e depois a gente discute com relação a essa dupla camada elétrica, né? Então essa questãozinha aí, o que acontece com a interface do metal meio quando um determinado componente metálico é mergulhado em determinado meio, ok? Então isso aí fica uma atividadezinha para vocês. Então, o processo de oxidação e redução, né? Então, como a gente já falou, então quando a gente coloca esses pares aí metálicos, então um vai perder e outro vai ganhar elétrons, certo? Então a gente coloca aqui esse esboço aí para vocês verem. Então o ferro, então promovendo aí, quando no final da sua reação, na presença de oxigênio, então ele vai formar aqui o óxido de ferro. Então os requisitos para o estudo da corrosão são conhecimentos básicos das reações de oxirredução, potencial do eletrodo e as pilhas eletroquímicas. Então, para iniciar o estudo do processo de corrosão
Então, corrosão com uma ação eletroquímica, então é necessário que tenhamos o conhecimento desses três pontos aqui, os três requisitos. Então, qual metal irá oxidar com maior facilidade? Então, com base em quê? Então, com base na facilidade que ele cede elétrons. Então, a gente tem um parâmetro, né? Então, com essa tabelinha aqui de reatividade, então, quanto mais reativo o seu material metálico, então, ele maior tem a tendência de ceder elétrons, né? Então, a gente pode observar aqui por essa escala aqui. Então, você tem aqui o seu eletrodo padrão de hidrogênio. Isso a gente vai ver mais na frente. Aqui embaixo tem os metais nobres. A gente chama de metais nobres. Quanto mais nobres, então, metais nobres mesmo são aqueles que a gente viu lá na tabela. Por exemplo, o ouro, a platina, a prata. Mas aqui faz uma diferença de metais nobres e metais não nobres. Ou seja, quem é mais nobre entre, por exemplo, eu tenho aqui a prata, eu tenho o ouro e tenho o alumínio. Quem é mais nobre dentre esses dois, é lógico que é o ouro. Então, quem é mais reativo? Então, mais reativo é o alumínio. Se a gente for comparar aqui alumínio e ouro, porque o alumínio ele tem a maior tendência de ceder elétrons. Já o ouro não. Então vocês observam aqui que nessa escala aqui, essa seta seguindo a seta aqui, diminui a eletropositividade e a reatividade. Então a eletropositividade, essa propriedadezinha que os metais possuem em ceder. Então quem é mais eletropositivo, se fosse perguntado, o alumínio ou o cobre? Quem é mais eletropositivo? Então quem é mais eletropositivo, no caso, é o alumínio. Ok? Então, quando a gente pergunta qual metal irá oxidar com maior facilidade, então a gente relaciona com a reatividade do determinado metal, ou a eletropositividade. Ok? Então a gente fala aqui, a gente cita aqui o hidrogênio aqui, porque ele vai ser o padrão. O padrão para a gente obter o potencial. Então aqui tem a tabelinha periódica mostrando quem é menor, quem possui menor eletropositividade, maior eletropositividade. Então com isso a gente sabe quem vai ter a capacidade de ceder mais ou ceder menos elétron e iniciar um processo de corrosão. Então as considerações eletroquímicas, né? Então oxidação e redução, potencial do eletrodo e pilhas. Então essas considerações a gente precisa saber. Então as reações de óxido-redução, né? Considerações aqui. Então, reação química em que há transferência de elétrons. Oxidação ocorre quando a espécie química perde elétron para outra, ficando com a carga mais positiva. Ou seja, isto é, o seu NOx. Por isso que eu passei essa atividade para vocês, né? Já para vocês fazer essa revisão. A redução, por outro lado, é o ganho de elétrons de uma espécie química com a consequente diminuição do NOx. A espécie química que reduziu causou a oxidação da outra, por isso ela é denominada de agente oxidante. A espécie química que oxidou causou a redução da outra, por isso ela é denominada de agente redutor. Então o fenômeno da oxirredução, então a gente pode ser aqui em termos de oxigênio, em termos de elétrons e em termos de número de oxidação. Então em termos de oxigênio, a oxidação é o ganho de oxigênio por uma substância e redução é a retirada de oxigênio de uma substância. Por exemplo, exemplificar com as reações seguintes. Então eu tenho aqui o meu ferro, na presença de oxigênio, produziu aqui o óxido de ferro. Da mesma forma, o alumínio, na presença do oxigênio, o carbono, na presença do oxigênio, então você tem aqui o dióxido de carbono, e assim sucessivamente. Em termos de elétron, a oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química, e redução
é o ganho de elétrons por uma espécie química. Então aqui você tem aqui a reação de oxidação do ferro. Então o ferro produz o ferro 2 mais 2 elétrons. Aqui o cloro está o que? Reduzindo, então a redução do cloro. Então você diminui aqui, você passa de Cl2,0, né? Aqui o seu oxidão está diminuindo, a redução do cloro. Em termos de número de oxidação, então a oxidação é o aumento algébrico do número de oxidação, a redução é a diminuição algébrica do número de oxidação. Então segue esse padrão aqui. Então isso é algo que vocês já viram e na atividade vocês já deram uma estudada com relação a isso aí, ok? Então o comparativo entre os três, então em termos de oxigênio é restrito às reações em que há a participação de oxigênio. Em termos de elétrons é mais amplo, não fixando em oxigênio, é de grande utilidade na corrosão. E em termos de número de oxidação não se fixa em oxigênio nem em elétrons, sendo portanto mais geral. Então os conceitos de oxidação e redução podem ser mais bem compreendidos observando a reação de combustão do magnésio, representada pela equação. Então observem aqui o magnésio em presença de oxigênio, então óxido de magnésio. Os elementos que participam desta equação passam a íons, correspondente de acordo com as